Olá, estudantes do 8º ano, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos ler um poema e reconhecer a linguagem poética. Você sabe o que é personificação? Todo poema deve ter rima, então nós temos aqui duas perguntas. Na primeira, vamos pensar um pouquinho sobre a palavra personificação. Vem de persona, pessoa. O que seria personificar? Tornar alguém uma pessoa. Então, você já colocou roupinha no seu cachorro? Ou você já tratou o seu cachorro como uma pessoinha? Cachorro não é gente, hein? Você sabe disso? Pesquisa para você ver. Às vezes, você quer tratar tão bem o seu cachorro, ou o seu gato, ou o seu animalzinho de estimação, e tenta tratar ele como pessoa. Tenta humanizar o seu cão, o seu gato, o seu pet. Acontece que eles não são humanos, eles têm necessidades específicas e têm coisas que eles não podem fazer. Como, por exemplo, existem vídeos na internet de cachorrinhos andando de duas patas e tem gente que acha bonitinho. Na verdade, isso é uma violência que fazem com esses cães. Obrigam eles a fazerem isso porque os humanos acham bonitinho ver eles fazendo isso. Então, o que é desconfortável, que não é da natureza do seu cão, ou do seu gato, ou do seu pet, isso pode fazer mal para ele. Mas não é isso que é personificação, não é vestir o cachorro de gente. Mas é atribuir características humanas a um ser não humano, tá? Então, o que é atribuir característica humana a um ser não humano? É dizer, por exemplo, que a lua está chorando, ou que a janela, ou que a noite está triste. Nossa, que noite mais triste, que dia alegre. O dia não está alegre, é você que fica alegre com o dia. Então, é quando você atribui uma característica humana a um ser não humano, tá? Todo poema deve ter rimas? O que você acha? Tem? Não tem rima? As músicas todas têm rima? Nem todas. Então, não. A rima é um dos recursos linguísticos. Pode ter, como pode não ter. Depende aí do estilo do poeta, né? Vamos ler um poema do Mário Quintana chamado O Adolescente. O Adolescente. A vida é tão bela que chega a dar medo. Não o medo que paralisa e gela, estátua súbita, mas esse medo fascinante, fremente, de curiosidade que faz o jovem felino seguir para a frente farejando o vento, ao sair a primeira vez da gruta. Medo que ofusca, luz, complicente, as folhas contam-te um segredo, velho como o mundo. Adolescente, olha, a vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. Vamos tentar entender melhor? Primeiro, a gente já tem lá no título, adolescente. Então, a gente já sabe sobre quem vai falar e talvez ele fale com alguém, que é o adolescente. Mas vamos ver. A vida é tão bela que chega a dar medo. Quem é que é esta pessoa que tem medo da vida? Que a vida é tão bela que chega a dar medo? É o adolescente. Por quê? Porque para o adolescente, que é você, tudo é novo. Eu já fui também. Faz tempo, mas eu já fui, eu lembro. Não o medo que paralisa e gela. Então ele está dizendo aqui que a vida dá medo, mas não aquele medo que a gente fica paralisado. Não é aquele medo que a gente vira estátua, mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade. É aquele medinho que dá aquele friozinho na barriga, de eu quero, mas não sei se vou, não sei se posso, não sei se devo. É desse medinho que ele está falando. O jovem felino seguir para frente farejando o vento. Aqui ele está comparando o adolescente a um jovem felino. Que jovem felino? Você pode pensar aí num leão, numa onça, pode pensar num gato também. Então vamos imaginar um felino numa caverna. Ele estava lá no ninhozinho da mamãe, bem quentinho, e aí ele começou a sair. Vocês já viram aqueles documentários que tem leãozinho? São tão bonitinhos, né, gente? Aí ele começa a sair. Sai da caverninha, e aí ele sai, e é que, como ele diz aqui, ó, seguir para frente farejando o vento. O
que é farejando o vento? Sentindo, olhando. O que será que está acontecendo aqui? Saindo para o mundo pela primeira vez. Ao sair a primeira vez da gruta, medo que ofusca, luz. Então aqui ele está comparando o sentimento do adolescente com esse medo de ver o novo, de sair para fora da casa, de conhecer o mundo, o medo da realidade que tem para fora de casa, longe da família. Então é esse medinho que gela, de fazer as coisas pela primeira vez sozinho, por exemplo, andar sozinho na rua, pegar um ônibus, ir ao médico, executar tarefas sozinho pela primeira vez. Cúmplicente, as folhas contam ter um segredo. Observe aqui que ele está falando com alguém. Contam ter, contam para você. Você quem? O adolescente que está lendo o poema. Estou te contando um segredo velho como o mundo. É segredo, mas é velho. É um segredo que todo mundo sabe. Então aqui eu tenho um paradoxo, tá? Adolescente, olha. Então aqui eu tenho um vocativo chamando o adolescente e ao mesmo tempo eu tenho o olha ali utilizando o imperativo. Então ele chamou o adolescente e deu uma ordem, fez um pedido. Adolescente, olha. A vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. O que significa essa vida nova que anda nua? Essa nudez da vida quer dizer aqui o seguinte, que você vai fazer da tua vida o que você quiser. Então é você que vai construir a tua vida. Você, adolescente, daqui para frente, você está com medo. Você está com medo de seguir em frente, você está com medo de andar sozinho, você está com medo do que vai ser no futuro, se você vai ter capacidade ou não de andar sozinho, como que você vai se desprender da tua família, porque aos pouquinhos você está se desprendendo. Antes você andava de mão dada com a mãe, agora você já está indo sozinho, e daqui uns dias você já vai começar a fazer as coisas sozinho, daqui uns tempinhos você já vai estar trabalhando. E aí qual que é o recado que o poeta dá para você? Adolescente, olha... A vida anda nua, vestida apenas com os teus desejos. Então, se a gente fosse dizer assim, qual é o conselho que o poeta dá para o adolescente? Ele diz assim, adolescente, perceba que a vida pode ser o que você quiser. Você pode fazer o que quiser da tua vida. Claro, nós temos limitações, principalmente relacionados a aquilo que é financeiro, aquilo relacionado a dinheiro, porque não é a mesma coisa eu dizer que uma criança que não tem nada, um adolescente que não tem nada, vai conseguir as mesmas coisas que um adolescente que tem tudo. Não adianta a gente achar que vai, porque não vai. Mas se você colocar na tua cabeça que você quer uma coisa, dentro da tua realidade e batalhar, você pode conseguir sim. Você pode conseguir coisas boas para você. Você pode conseguir melhorar muito a tua vida. Você só não pode desistir. Então ele diz, adolescente, olha, tem muita coisa para você viver ainda. E o mundo é muito grande. O mundo é muito maior do que isso que você vê ao teu redor. Então às vezes você vê tua casa, teu bairro, a tua comunidade. O mundo é muito maior do que isso. Tem muita coisa para ser vivida. Tem muita coisa para ser vista. Tem coisas que a gente levaria 10 vidas para ver. Então, aproveita que você está começando e olha para fora e veja que, a vida é nova e anda nua. É vestida apenas com o teu desejo. Ou seja, você vai conseguir dela aquilo que você quiser. Tá bom? Atividade de número 1. Descreva a estrutura do poema considerando quantidade de versos, quantidade de estrofes e as rimas. Escreve lá no teu caderno, já eu volto.
Vamos ver? Então aqui eu tenho 14 versos, 6 estrofes e não tem rima. Então, respondendo a pergunta lá do início, pode haver poemas que não tem rima, tá? Vamos reler os versos a seguir. Esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para a frente, farejando o vento ao sair a primeira vez da gruta. Algumas palavras provocam nossa imaginação e nos fazem recordar algo, alguém ou uma situação vivida. Do que a palavra vento faz você lembrar? E a palavra gruta? Vamos responder essa pergunta numa nuvem de palavras no Mentimeter? Então isso aqui é para ser feito em sala de aula. Vocês podem acessar o Mentimeter e fazer isso em sala de aula com o seu professor. Eu com certeza vou fazer com os meus alunos também. Vamos conversar. Em sua opinião, quais dos termos a seguir podem ser associados às palavras vento e gruta no contexto em que foram utilizadas no poema? Então aqui, o que o vento e a gruta simbolizam? O vento é o que está lá fora, certo? E a gruta é o meu lugar aqui dentro. Então o que a gruta simboliza? A gruta simboliza casa, simboliza proteção, simboliza família, simboliza o conhecido, simboliza eu aqui, ó, guardadinho, quietinho no meu canto, quentinho. E o vento? O vento é frio, o vento está lá fora. Só que ele também simboliza liberdade, simboliza aí abertura, simboliza um mundo que é grande. Então vamos ver aqui, ó. O vento pode ser atribuído a qual dessas palavras? Medo, aventura, mundo, novidade, futuro? Qual desses aqui pode ser atribuído ao vento? Então, aventura, novidade, futuro, mundo, todos esses podem ser atribuídos ao vento. Já o medo pode ser atribuído à gruta, que é onde eu fico aqui quietinho, tá? Então, aventura, desejo em entrar em novos mundos. Futuro, reflexões sobre o que pode acontecer quando forem adultos, ou sobre a realização dos desejos do adolescente. Medo, o adolescente pode ter receio do que virá. Mundo, representação de vastidão, de liberdade. Novidade, vontade de experimentar o novo, tá? Em textos poéticos, mas não apenas neles, encontramos figuras de linguagem. Você se recorda o que são figuras de linguagem? As figuras de linguagem são recursos linguísticos a que recorremos para tornar a linguagem mais rica e expressiva. Revelam a sensibilidade de quem as utiliza, traduzindo particularidades estilísticas do emissor do texto, explorando o sentido não literal das palavras. Realçam sonoridade de vocábulos e frases, organizam orações, afastando-as de algum modo de uma estrutura gramatical padrão, a fim de dar destaque a alguns de seus elementos. Atividade de número 2. Esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para a frente farejando o vento ao sair pela primeira vez da gruta. Localize nesses versos palavras do modo figurado. Essas palavras se referem a que tipo de ser? A partir dessa utilização, a que o adolescente é comparado de maneira figurada? Responde lá no teu caderno, já eu volto.
E aí, o que você respondeu? Vamos ver? Então, as palavras felino, farejando, gruta, são relacionadas a animais e ao mundo animal. O adolescente é comparado a um jovem animal que está descobrindo o mundo. Ao sair da gruta, ele busca conhecer o novo e se lança ao mundo cheio de curiosidade, mas ainda com vários receios. Atividade número 3. Complicente, as folhas contam-te um segredo, velho como o mundo. Que figura de linguagem podemos identificar nesses versos acima? Folhas contando segredo. Falei lá no comecinho. Escreve lá no teu caderno e já eu volto. Folhas são capazes de contar algum segredo, gente? Não, essa é uma característica humana. Então é a personificação. Verbo contar atribuído ao substantivo folha. O termo complicente que indica parceria, colaboração, cumplicidade da folha. Caracterizam ações humanas. Então é um ser não humano, que é a folha, fazendo algo que é humano, que é ser complicente e contar um segredo. Personificação ou prosopopeia constitui-se de uma figura de linguagem caracterizada pela atribuição de características próprias dos seres humanos a seres inanimados. Então, na aula de hoje, nós lemos um poema, entendemos a linguagem empregada pelo poeta. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!